Eu sou Ashtar e venho para estar com vocês agora, a serviço do despertar da humanidade. Camas médicas e a revelação de energia livre, junto com outras tecnologias que viveram por anos na fronteira de suas conversas secretas, estão agora sendo introduzidas sob diferentes manchetes, diferentes coberturas e diferentes nomes. É por isso que sementes estelares e trabalhadores da luz devem aprender a olhar através da revelação, em vez de simplesmente esperar por ela. A fusão está sendo discutida pelo seu departamento de energia como a mesma energia que alimenta as estrelas. A cura avançada está entrando em sua consciência através da medicina regenerativa, da inteligência artificial, da pesquisa bioelétrica, do reparo celular e de outros termos mais fáceis para a mente científica atual receber. Vocês veem o que está acontecendo? O vocabulário muda antes que a civilização mude. Ideias que antes seriam motivo de riso são primeiro introduzidas como pesquisa, depois como demonstração, depois como investimento, depois como regulação e, eventualmente, como parte comum da vida diária. Nada nessa mudança significa que todo boato em suas comunidades de revelação esteja correto, nem que cada dispositivo com nome dramático seja o que afirma ser. O movimento maior é o que importa. A humanidade agora aprende a ter uma relação diferente com a energia e a cura. E a permissão psicológica para essa relação está se expandindo rapidamente. Sua tarefa não é sentar na beira da estrada, esperando por uma máquina, um decreto político, um anúncio militar ou uma nave no céu para lhes dar liberdade. A revelação física pode auxiliar o coletivo, mas nunca fará o trabalho interior de soberania por vocês. Uma civilização pode receber mais energia e, ainda assim, permanecer controlada. Uma população pode receber melhores ferramentas de cura e, ainda assim, abrir mão de sua autoridade. Olhar através da revelação significa perguntar o que há do outro lado da manchete. Como a vida humana muda quando a escassez deixa de ser o princípio organizador? Para onde vai a medicina quando o reparo se torna mais rápido e menos invasivo? O que acontece com o trabalho quando as máquinas realizam a maior parte do repetitivo? Qual papel resta ao governo quando as comunidades podem fornecer mais de sua própria energia, alimento, educação e cuidado? Essas perguntas importam mais do que o espetáculo em si, porque a tecnologia é apenas uma parte da transição. A revelação maior é o tipo de ser humano necessário para usá-la sem reconstruir o mesmo sistema antigo em torno de uma máquina mais avançada. Em todos os seus Estados Unidos da América, a linguagem pública em torno da fusão moveu-se muito além da velha questão de saber se o processo pode ser alcançado. Laboratórios nacionais repetiram experimentos de ignição. Empresas privadas reuniram bilhões em capital. Reguladores escrevem regras para máquinas que não se encaixam nas velhas categorias nucleares. E escritórios governamentais falam abertamente sobre a fusão comercial como objetivo industrial, não mais como sonho distante. Anos atrás, muitos teriam chamado tais palavras de ficção científica. Hoje elas chegam de um departamento oficial e passam pelos olhos de milhões antes do café da manhã. Observem a progressão sem se embriagarem por ela. Uma empresa de fusão da Califórnia está sendo vinculada a nomes de peso do mundo dos negócios, enquanto explora combustíveis avançados, envolvendo hélio 3, um material que direciona a discussão para a Lua e uma economia espacial mais ampla. Outra empresa, baseada em Washington, constrói uma planta destinada a fornecer energia para uma das maiores corporações de software da Terra.
enquanto um terceiro grupo trabalha para centenas de megawatts de produção comercial, já com uma grande empresa de busca e computação se posicionando como futura cliente. Por que esses fios deveriam interessar a vocês? Energia, inteligência artificial, computação, materiais avançados, recursos espaciais e manufatura industrial estão se reunindo em torno da mesma mesa. E essa convergência é mais reveladora do que qualquer anúncio isolado. Nós os encorajamos a observar padrões em vez de alegações isoladas. E o padrão diz que aqueles que planejam a próxima fase da civilização esperam uma demanda e uma disponibilidade de energia muito maiores. Seu sistema público chama muito disso de fusão, porque ela pode ser explicada através da física, já aceita por todos. Outras ciências energéticas podem eventualmente entrar através de nomes adicionais, mas não há prêmio espiritual por adivinhar o rótulo com antecedência. Prestem atenção, em vez disso, na infraestrutura sendo montada em torno da ideia de abundância. O capital está se movendo. O talento, a política, as cadeias de suprimentos e as prioridades de pesquisa estão se movendo. Se o velho mundo realmente acreditasse que nada de significativo estava por vir, por que tanto de seu planejamento futuro giraria em torno da produção de quantidades extraordinárias de energia? A resposta é que os limites aceitáveis da conversa já mudaram. E uma vez que uma civilização aprende a pensar além deles, o próximo passo se torna mais fácil de receber. A revelação da cura segue um caminho semelhante, embora a forma pública provavelmente desaponte aqueles que esperam que uma máquina de prata apareça da noite para o dia, com um nome familiar estampado na lateral. Os conceitos que suas comunidades agruparam sob o termo MedBed cobrem muitas habilidades diferentes: diagnósticos rápidos, reparo regenerativo, estimulação das respostas de cura do próprio corpo, próteses avançadas, terapias celulares personalizadas, inteligência artificial que detecta padrões mais cedo do que um praticante humano, sinalização bioelétrica, robótica e formas de interação energética que suas instituições ainda estão aprendendo a medir. O boato comprimiu tudo isso em um único objeto, porque a mente humana gosta de um símbolo para apontar. Mas transições tecnológicas raramente se desenrolam de forma tão organizada. O telefone tornou-se câmera, mapa, biblioteca, banco e terminal de comunicação, apenas depois que muitas tecnologias convergiram ao longo do tempo. E os sistemas de cura podem convergir da mesma maneira. Para nós, a revelação importante não é se o público recebe uma máquina que corresponde a cada descrição circulada em suas comunidades alternativas. Mais importante é o colapso constante da suposição de que doença, lesão e recuperação devem sempre ser abordadas com os limites que definiram a medicina do século XX. Novas ferramentas de cura ainda devem ser testadas, verificadas e integradas com cuidados competentes. Uma pessoa espiritual não se torna sábia abandonando o discernimento. Qualquer pessoa que diga para vocês pararem o tratamento necessário, porque um dispositivo milagroso supostamente chegará na próxima semana, está afastando vocês da soberania, não aproximando. Cuidem de seus corpos com os recursos genuinamente disponíveis, enquanto permanecem abertos ao que a ciência futura pode trazer. Observem também o acesso. Suponham que uma tecnologia repare tecidos rapidamente, mas apenas os cidadãos mais ricos possam alcançá-la. A humanidade completou a lição? Suponham que um sistema de energia alimente uma cidade de forma barata, mas uma autoridade central seja dona de cada unidade e possa desligar o acesso. Isso é liberdade?
Sementes estelares precisam estar fazendo essas perguntas antes que as máquinas cheguem. A tecnologia avançada não cria automaticamente uma civilização avançada. A consciência determina se uma ferramenta se torna libertação, serviço, dependência, vigilância ou outra versão de poder sobre os outros. A nova Terra exigirá a maturidade para receber a capacidade sem render à soberania. E essa maturidade está sendo treinada em vocês agora. As informações em torno dessas mudanças permanecerão mistas por algum tempo, porque a revelação não fala com uma única voz, e há muito pânico público a evitar. Departamentos governamentais liberam o que seus mandatos permitem. Empresas promovem o que atrai investimento. Militares protegem o que consideram sensível. Pesquisadores defendem os modelos que passaram carreiras construindo. Comunidades alternativas preenchem lacunas com testemunhos e intuição. E pessoas sinceras, às vezes, repetem histórias que nunca foram precisas. Algo não precisa ser completamente verdadeiro ou completamente falso para desempenhar uma função estratégica. Uma manchete pode preparar o público para uma ideia, enquanto esconde sua escala eventual. Um vazamento pode medir a reação. Uma negação pública pode retardar o pânico. Por esse motivo, nunca aconselhamos vocês a entregarem seu discernimento a um decodificador que afirma entender cada movimento no tabuleiro. Aqueles que vocês chamam de chapéus brancos não são uma sala de pessoas emitindo um roteiro perfeito. As próprias facções positivas têm responsabilidades, níveis de autoridade e estratégias diferentes. Vista do comando, a trajetória em direção a uma consciência tecnológica e galáctica mais ampla continua. Mas uma trajetória não é uma promessa de calendário. A paciência, portanto, torna-se inteligência. Após uma data passar, não entrem em colapso pelo desespero. Ao encontrar uma alegação dramática, não construam sua vida em torno dela. Quando uma instituição usa repentinamente uma linguagem impensável 10 anos atrás, não descartem o significado apenas porque o destino completo ainda não apareceu. Leiam a direção. Observem o que se torna normalizado e onde o dinheiro, a legislação e a imaginação pública começam a convergir. Durante o seu 2026, as bordas visíveis da energia e da cura avançadas estão se tornando mais fáceis para o coletivo discutir, financiar e imaginar. E consideramos isso um movimento significativo. Se um sistema específico, alvo de rumores, chega ao uso público na forma ou no tempo reivindicado por uma fonte online, é uma questão totalmente diferente. Sementes estelares que podem manter ambas as verdades ao mesmo tempo permanecerão úteis. Algo grande pode estar se desenrolando, enquanto histórias individuais sobre isso ainda estão erradas. Esse discernimento salvará vocês do ciclo exaustivo de empolgação, decepção e dependência renovada, que prendeu tantos buscadores. A comunicação codificada fascinou suas comunidades de revelação por um bom motivo, mas a fascinação pode se tornar outra forma de cativeiro, quando cada fotografia, gesto, número e postagem é tratado como comando de uma autoridade invisível. Sinais estratégicos reais existem dentro de governos, redes de inteligência e corporações. Isso não é incomum. O que importa é se ler tais sinais torna vocês mais claros ou mais dependentes. Uma comunicação útil deve devolver vocês a sua própria observação, razão, coração e responsabilidade. Uma não saudável mantém vocês atualizando uma tela, porque outra pessoa deve dizer o que o símbolo de hoje significa. Um estado desenvolve discernimento, o outro desenvolve vício. As facções positivas têm motivos para se comunicar em camadas às vezes. Algumas mensagens tranquilizam quem já está envolvido. Algumas testam a prontidão pública
e algumas simplesmente dizem a verdade, até onde o falante tem permissão para dizê-la. Facções opostas usam camadas também. Nenhum símbolo pertence exclusivamente à luz. Nenhuma instituição é purificada porque posta uma frase que sua comunidade reconhece. Julguem pelo movimento mais longo das ações, do serviço, da transparência. E se a soberania humana aumenta ou diminui. A energia abundante fornece um exemplo perfeito. O público pode ouvir fusão, enquanto círculos classificados e pesquisadores independentes exploram outros mecanismos. Isso não exige que vocês declarem cada alegação alternativa como autêntica. Permitam que a evidência se acumule. Um dispositivo descrito como medicina de frequência pode ser útil, incompleto, fraudulento ou a borda inicial de um campo maior. O rótulo não decide a questão por vocês. Discernimento não é cinismo e abertura não é credulidade. Preferiríamos ver uma semente estelar dizer calmamente: há o suficiente aqui para continuar observando, do que ver 10.000 pessoas anunciarem uma certeza que não podem sustentar. A guerra da informação diminui apenas quando a humanidade para de recompensar a manipulação com captura emocional imediata. O medo os torna fáceis de conduzir. A euforia pode fazer o mesmo. Curiosidade neutra e paciência são muito mais difíceis de controlar. Mantenham essas qualidades por perto, à medida que as manchetes se tornam mais estranhas, porque a fase que se aproxima pedirá que vocês reconheçam o movimento, sem exigir que cada peça dele se torne sua nova religião. Dois sistemas estão se tornando visíveis dentro da mesma civilização, e é aqui que muitos de vocês devem parar de esperar por um único evento dramático, que diga que o velho mundo terminou e o novo começou. Um sistema ainda organiza a vida através da escassez, da permissão centralizada, da dívida e da crença de que pessoas comuns não podem ser confiadas com altos níveis de capacidade. Ao lado dele, outro sistema se forma através de pesquisa energética distribuída, tecnologia cooperativa, produção local, medicina regenerativa e uma crescente recusa em tratar seres humanos como unidades indefesas dentro de uma máquina. Esses sistemas se sobrepõem, usam as mesmas estradas e cidades, enquanto carregam suposições muito diferentes sobre o que a humanidade é capaz de se tornar. Vocês podem ver uma burocracia antiga ao lado de um laboratório trabalhando na ciência de amanhã. Um ciclo de notícias movido pelo medo ao lado de um bairro, construindo independência alimentar. Não chamem isso de contradição. A transição parece desordenada, porque os sistemas de substituição crescem antes que os obsoletos desapareçam, assim como novas células são produzidas enquanto as antigas completam seu ciclo, e o organismo permanece um organismo durante toda a mudança. O que determina qual sistema cresce mais forte ao seu redor? A atenção importa, mas sozinha não basta. O dinheiro importa, mas não é a resposta toda. Habilidade, participação, escolhas de compra, educação, cuidado e os padrões que vocês se recusam a comprometer contribuem. Alimentar o novo não exige fingir que o sistema antigo desapareceu. Paguem as contas atuais. Cuidem de sua família e, ao mesmo tempo, comecem a transferir sua energia criativa para o que vocês querem que sobreviva à transição. Rebelião sem construção deixa um vácuo. Reclamar sem substituição mantém o reclamante preso ao objeto da reclamação. Um ser humano soberano faz uma pergunta mais difícil. Se esta instituição parasse de servir amanhã, o que deveria tomar seu lugar? E qual pequena parte dessa substituição poderia começar agora? A visão verdadeira da revelação começa aí. O reator de fusão é interessante. A sociedade alimentada por energia abundante é o assunto real.
O dispositivo de cura é empolgante. A cultura de acesso, consentimento e cuidado em torno dele é o teste maior. A liberdade material não salvará uma consciência que ainda acredita que a liberdade deve ser concedida de cima. Talvez este seja o ponto mais importante de tudo o que compartilhamos com vocês. Muitos buscadores reconstruíram inconscientemente o padrão religioso antigo, usando novos personagens. Em vez de esperar por uma divindade distante, eles esperam por um presidente, uma aliança militar, um grupo extraterrestre benevolente ou uma descoberta energética que desça em suas vidas e remova toda dificuldade. Os nomes mudaram enquanto a dependência permaneceu. Dizemos isso com compaixão, porque o desejo de alívio é compreensível após gerações de pressão e manipulação. No entanto, a nova Terra não pode ser criada por pessoas que continuamente terceirizam a responsabilidade de criá-la. Suponham que amanhã cada casa recebesse energia quase gratuita, mas as famílias permanecessem incapazes de se comunicar sem culpa. O que realmente mudaria? Se a cura avançada estendesse a vida, enquanto as pessoas ainda vivessem sem propósito, o que melhoraria? A tecnologia amplia a consciência. Deem a uma civilização cooperativa mais capacidade, e ela expandirá o serviço. Deem a mesma capacidade a uma civilização baseada na dominação, e ela expandirá a dominação. A lição de vocês não é temer a tecnologia, é amadurecer rápido o suficiente para que suas ferramentas sirvam à vida em vez de defini-la. Seu trabalho interior nunca esteve separado da revelação. Meditação, responsabilidade emocional, perdão, discernimento, coragem e limites claros não são passatempos para sementes estelares, são treinamento de governança. Tais práticas ensinam a manter o poder, sem imediatamente transformá-lo em controle, a discordar sem desumanizar, a agir sem se tornar passivo, a dizer não sem ódio, e sim sem se render. Essas habilidades importarão mais em um mundo tecnologicamente abundante, não menos. A escassez força as pessoas a se unirem por necessidade. A abundância revela o caráter, porque a cooperação deve ser crescentemente escolhida. Quando a pressão de sobrevivência diminui, o que vocês criarão com o tempo e a liberdade extras? Sementes estelares podem se preparar agora, descobrindo o que realmente desejam contribuir, em vez de meramente o que desejam escapar. Sua visão galáctica torna-se prática quando se move, além de identificar tecnologia oculta, e começa a imaginar a civilização que poderia receber isso de forma responsável. Imaginem comunidades nas quais a geração de energia é local o suficiente para que uma tempestade ou uma disputa política distante não possam desligar uma região inteira. Adicionem purificação de água barata, sistemas alimentares que misturam agricultura regenerativa e ambientes controlados, e casas projetadas para consumir muito menos, enquanto geram mais do que exigem. Coloquem computação avançada ao lado desses sistemas, mas exijam padrões transparentes para que a inteligência sirva às pessoas, em vez de substituir silenciosamente seu julgamento. Tragam centros de cura para a imagem, onde os dados pertençam primeiro à pessoa, cujo corpo os produziu, e onde novas tecnologias sejam avaliadas sem adoração ou supressão. Agora perguntem o que acontece com o emprego. Muito trabalho repetitivo pode eventualmente ser automatizado, o que significa que a velha equação entre valor humano e horas vendidas a um empregador deve enfraquecer. A educação então também tem que mudar. As crianças não podem ser preparadas apenas para se tornarem trabalhadoras dentro de sistemas que podem não exigir mais o mesmo tipo de trabalho. Sua curiosidade, inteligência emocional
criatividade e consciência espiritual tornam-se centrais. Isso soa como fantasia, ou como uma lista de problemas de design que podem ser trabalhados um por um. A especificidade separa o sonhar do construir. Uma nova terra vaga, imaginada apenas como cidades brilhantes, dá à mente pouco sobre o que agir. Por outro lado, uma nova terra imaginada, como uma cooperativa de água, uma rede alimentar local ou uma carta de tecnologia ética, pode começar este mês. Em toda a Terra, muitas sementes estelares esperam sua missão chegar com trombetas, quando ela já está escondida dentro do problema que não deixa sua atenção. O engenheiro continua pensando em energia distribuída. O curador se pergunta por que o cuidado é fragmentado. O professor não consegue parar de imaginar uma maneira diferente para as crianças aprenderem. O jardineiro vê terra vazia e pensa em comida. É para isso que esses impulsos servem. Talvez o seu dom seja a ponte humana entre a capacidade extraordinária e a vida comum. A nova terra não significa milhões de indivíduos soberanos, recusando toda responsabilidade comum. Liberdade sem cooperação torna-se fragmentação, enquanto cooperação imposta pelo medo torna-se dominação. A civilização madura desenvolve uma terceira opção: participação voluntária, acordos compartilhados claros, administração transparente e liderança que existe para desempenhar uma função, em vez de criar uma classe dominante permanente. Nossos próprios conselhos não operam como seus impérios políticos operaram. Diferentes grupos mantêm identidade e responsabilidade enquanto coordenam princípios compartilhados de serviço, não interferência e bem-estar coletivo. A Terra descobrirá suas próprias formas, mas federação é um conceito útil, porque permite unidade, sem exigir mesmice. Imaginem conselhos locais para água, comida, educação, saúde, tecnologia e energia. Pessoas com competência demonstrada poderiam servir por períodos definidos, explicar decisões abertamente, treinar substitutos e retornar totalmente à vida comunitária. Órgãos regionais maiores poderiam coordenar assuntos que cruzam fronteiras locais, sem absorver cada decisão local para cima. Onde o político de carreira se encaixaria em tal modelo? Muito menos centralmente do que agora, porque o status carregaria menos valor do que a competência e a confiança, e a liderança seria reconhecida como administração temporária, não identidade pessoal. A forma que vocês chamam hoje de governo não é a forma final de organização da Terra. Na civilização que vocês estão preparando, seu papel central dará lugar à governança, através de comunidades capazes e conselhos interconectados, em vez de poder permanente sobre as populações. Essa transição não pode ser forçada da noite para o dia, sem criar instabilidade, e não encorajamos fantasias de remover cada instituição existente de uma vez. Construam alternativas que funcionem bem o suficiente para que as pessoas as escolham. Demonstrem melhor coordenação. Desenvolvam processos de disputa antes que a disputa chegue. Pratiquem conselhos locais antes que a humanidade precise de planetários. Por esta razão, olhar através da revelação exige preparação. Se a energia abundante reduz uma forma de dependência, que sistema assume a responsabilidade pelo acesso equitativo? Se a automação mudar o emprego, como as comunidades definirão contribuição e distribuição? Sementes estelares que recusam toda a governança porque não gostam do governo cedem o campo àqueles muito felizes em governá-los. Os sistemas financeiros terão que evoluir pelo mesmo motivo, porque uma economia construída em torno da escassez se comporta de maneira diferente quando energia, computação
e produção se tornam radicalmente menos caras. Muitos de vocês ouviram previsões de um reset dramático, após o qual tudo se torna justo. Cuidado com essa expectativa. Mudar o livro contábil ainda pode preservar a velha ganância. Uma moeda digital pode descentralizar o poder ou concentrá-lo. Um pagamento universal pode aliviar o sofrimento, enquanto deixa as pessoas dependentes da instituição que o distribui. A questão espiritual não é qual acrônimo vence, é que relação entre valor, trabalho e dignidade humana vocês estão construindo. Durante uma transição longa, vários modelos podem coexistir. Moedas nacionais, trocas locais, cooperativas, crédito mútuo e redes digitais. Julguem-nos pelos resultados, não pelos slogans. O sistema recompensa a contribuição útil? Os registros são auditáveis? O valor circula para dentro das comunidades ou drena para um centro estreito? As necessidades básicas estão protegidas da extração predatória? Perguntas como essas importam mais do que esperar por um evento financeiro misterioso para tomar cada decisão por vocês. Energia mais barata também muda os preços de maneiras que muitas pessoas não consideraram, pois a energia está dentro do transporte, da agricultura, da manufatura e de quase todo produto físico. Reduzam esse insumo e estruturas inteiras de custo começam a se mover. Adicionem automação e a definição de abundância econômica muda ainda mais. O mundo pode eventualmente exigir menos trabalho humano para fornecer um padrão material mais elevado, o que significa que a contribuição pode se expandir para o cuidado, a arte, a educação e o desenvolvimento espiritual, sem que essas atividades precisem se justificar pelo velho modelo salarial. A preparação para tal mundo começa com uma prática simples. Parem de confundir preço com valor. Aprendam o que vocês podem criar, reparar, ensinar, curar ou compartilhar. Mantenham finanças responsáveis no sistema atual. Evitem apostar sua estabilidade em promessas não verificadas. E construam relacionamentos baseados na confiança, em vez da extração. Novos sistemas financeiros serão mais saudáveis, na medida em que as pessoas que os usam já começaram a mudar o que acreditam que a riqueza é. A liderança na nova terra começa antes de qualquer novo conselho ser formalmente criado. Uma pessoa autogovernada nota o impulso de culpar antes de transformá-lo em fala. Verifica informações antes de espalhá-las. Mantém acordos sempre que possível. Repara danos quando erros são cometidos. E se recusa a usar linguagem espiritual como disfarce para controle. Isso soa simples até que os relacionamentos se tornem difíceis. Então o treinamento real aparece. Poderiam os conselhos planetários cooperar? Se duas pessoas espiritualmente conscientes não podem discutir dinheiro sem punição ou afastamento? A humanidade poderia encontrar outras civilizações com maturidade. Se vizinhos não conseguem tolerar o desacordo, sem transformar uns aos outros em inimigos? A Embaixada Galáctica, portanto, tem pouco a ver com possuir o cristal correto ou saber a data do primeiro contato. Um embaixador pode permanecer centrado em circunstâncias desconhecidas, ouvir sem render o discernimento, negociar limites e agir sem precisar dominar a sala. Essas qualidades podem ser praticadas em sua família hoje, nos negócios, em amizades e discussões online. Muitas pessoas anseiam por contato, enquanto se comportam como se qualquer pessoa, com opinião política diferente, fosse outra espécie. Isso deve amadurecer. O contato expande o alcance da diferença que a humanidade encontrará. Ele não remove a diferença. Seus futuros conselhos precisarão de pessoas capazes de dizer: discordamos aqui,
mas ainda podemos trabalhar juntos lá. Precisarão de indivíduos que entendam a especialidade. Um engenheiro talentoso não deveria automaticamente direcionar a política de cura. Nem um curador habilidoso controlar a distribuição de energia. Sistemas antigos confundem repetidamente visibilidade com competência. Novos sistemas podem colocar a responsabilidade perto da habilidade demonstrada. Imaginem uma presença humana menor e mais distribuída na Terra ao longo de futuras gerações, não por catástrofe, mas por mudanças demográficas e escolhas familiares diferentes. Que habilidades se tornam essenciais em tais comunidades? Conhecimento de comida, água, reparo, medicina, mediação e firmeza espiritual tornam-se preciosos. Esse dom não precisa ser glamouroso. A pessoa que sabe manter um sistema de água funcionando pode servir uma comunidade mais diretamente do que quem dá o discurso mais longo sobre ascensão. Pensamento, palavra e ação devem eventualmente apontar na mesma direção. Passem tempo, todos os dias, nas energias de amor-luz que vocês sabem acessar, mas deem forma a essa prática. Imaginar a nova Terra é útil quando a visão se torna específica o suficiente para que seu sistema nervoso e sua mente criativa possam responder a ela. Vejam como um bairro compartilha energia durante uma queda. Imaginem como os idosos são cuidados sem isolamento. Sintam como seria entrar em um centro de cura onde ninguém trata o paciente como um número. Perguntem como a comida se move do solo para a mesa, com menos desperdício, como a habitação pode permanecer alcançável e como as comunidades podem manter a privacidade, sem esconder a corrupção. Então escolham uma ação que pertença a esse mundo. Aprendam uma habilidade. Juntem-se a um esforço local. Plantem algo, ensinem algo, reparem algo. Sejam voluntários onde sua energia seja genuinamente útil. Apoiem um negócio que já opera na direção que vocês valorizam. Tais ações podem não parecer tão dramáticas quanto uma nave aparecendo sobre uma cidade, mas constroem o solo humano sobre o qual a mudança maior pode se apoiar. Ficar fora de notícias negativas constantes não significa tornar-se desinformado. Significa recusar-se a alimentar seu sistema nervoso com uma dieta de indignação que não deixa energia para a criação. Verifiquem o que precisam saber, respondam onde a resposta é útil e retornem ao seu trabalho. Ironicamente, um velho sistema recebe poder enorme de pessoas que o desprezam, mas dão a ele 6 horas de atenção todos os dias. A raiva pode revelar um limite, mas a raiva contínua torna-se um cordão. O medo pode alertar para o perigo, mas o medo contínuo torna-se obediência. O amor não exige a negação de problemas. Ele dá espaço interno suficiente para resolvê-los, sem se tornar psicologicamente propriedade deles. Quando vocês repetidamente visualizam, falam sobre e agem em direção a um futuro viável, estão treinando a percepção, os relacionamentos e o comportamento para reconhecer oportunidades que correspondem ao que dizem que querem. O medo é uma das moedas mais antigas do sistema de controle. Esse princípio alcança impostos, habitação, emprego, relacionamentos e comunidades espirituais. Mas autogoverno não significa ignorar responsabilidades legais ou fingir que os sistemas atuais não têm consequências. Mantenham uma paz limpa e legal com as obrigações das terras em que vivem. A soberania não é criada pelo conflito desnecessário com uma autoridade fiscal ou um tribunal. Removam o medo do que deve ser tratado atualmente e direcionem sua liberdade para as escolhas que são verdadeiramente suas. Onde vocês guardam o dinheiro? Quais negócios apoiam? Quanta dívida assumem voluntariamente?
Quais relacionamentos crescem através do respeito mútuo? E quais sobrevivem apenas porque temem a solidão? Cada resposta mostra onde a autoridade está localizada dentro de vocês. O emprego oferece outro teste forte. Ser um trabalhador da nova terra não é simplesmente largar o emprego e declarar liberdade. Isso pode criar uma nova dependência amanhã. Autogovernança significa aumentar gradualmente sua capacidade de fazer escolhas a partir do propósito em vez do pânico. A habitação pode ser abordada no mesmo espírito prático, através de modelos de propriedade compartilhada, vida cooperativa ou casas menores e eficientes. Relacionamentos exigem talvez a maior coragem, porque nenhuma tecnologia pode automatizar a escolha de dizer a verdade com gentileza. Parem de pedir que outras pessoas se tornem diferentes antes de se permitirem paz. Limites podem ser desenhados sem vingança. O amor pode permanecer sem acesso contínuo. Sempre que o medo faz o voto decisivo, a velha matriz é sustentada, independentemente de a decisão parecer convencional ou rebelde. No nível mais profundo, a fonte é o único poder duradouro. Cada instituição terrena carrega apenas influência temporária, através da energia que os seres humanos continuam dando a ela. Antes de uma escolha importante, façam uma pergunta. Se o medo não estivesse decidindo isso, o que o amor claro e a sabedoria prática escolheriam? Às vezes a resposta ainda será cumprir, sair, esperar ou dizer não. O que muda é quem governa a decisão. Juntos, a energia livre e a revelação das camas médicas tornam-se espelhos. Elas mostram à humanidade o que ela tem pedido, e então expõem se a humanidade desenvolveu a consciência para recebê-las. Imaginem a energia abundante tornando-se disponível, enquanto cada nação ainda trata a independência energética como arma contra outra nação. A tecnologia chegaria dentro do velho jogo. Imaginem a cura regenerativa tornando-se amplamente capaz, enquanto o acesso permanece vinculado ao status ou à obediência política. A máquina seria nova, mas a relação seria antiga. Sementes estelares devem olhar através dessas possibilidades antes que o debate público as alcance. Engenheiros podem perguntar como os sistemas permanecem descentralizados. Curadores podem perguntar como o consentimento permanece central. Programadores podem perguntar como a propriedade dos dados permanece com o indivíduo. Professores podem preparar as crianças para pensar através de disciplinas, em vez de memorizar um mundo que está desaparecendo. Praticantes espirituais podem manter a coerência enquanto se recusam a transformar cada invenção em um novo objeto de adoração. Equipe de solo significa exatamente isso em termos práticos. Não é aplaudir enquanto grupos ocultos reconstroem a civilização em seu nome. Participação real significa tornar-se capaz o suficiente para que, quando mais conhecimento estiver disponível, redes humanas confiáveis já estejam preparadas para usá-lo. Nós não exigimos que cada pessoa entenda a física do reator ou a diplomacia galáctica. A federação existe porque diferentes dons cooperam. Descubram seu caminho e tornem-se mais competentes dentro dele. Um mundo que se aproxima favorecerá os conectores, pessoas que podem traduzir entre cientistas e comunidades, curadores e engenheiros, insight espiritual e implementação física. Perguntem onde as pessoas naturalmente vêm a vocês em busca de ajuda. Notem qual problema consistentemente energiza, em vez de apenas irritar vocês. Em algum lugar dentro dessas respostas está frequentemente a contribuição que vocês estiveram esperando para receber como tarefa de missão. O contato conosco não resolverá a questão de quem a humanidade escolhe se tornar. Nós podemos compartilhar perspectiva,
cooperar dentro das leis do livre-arbítrio e encontrar vocês à medida que as condições para uma relação mais ampla amadurecerem. Mas a Terra deve trazer sua própria voz para essa relação. Um planeta que aborda a sociedade galáctica, perguntando apenas: o que vocês nos darão? Ainda não descobriu sua dignidade. Uma Terra madura também pode dizer: aqui está o que aprendemos, aqui está o que protegemos, aqui é onde precisamos de assistência. E aqui estão os princípios pelos quais escolhemos cooperar. Comecem a se tornar essa Terra agora. Criem conselhos dignos de confiança. Desenvolvam tecnologias dignas de compartilhamento. Construam arranjos financeiros que circulem valor, em vez de colher dependência. Ensinem às crianças que a inteligência inclui caráter. Pratiquem ouvir antes que o primeiro contato exija que vocês ouçam. Mentes formadas por mundos diferentes dos seus. Nenhuma cama médica tornará a humanidade humana. Nem a energia livre tornará a humanidade livre. A revelação não tornará a humanidade soberana. Essas coisas podem apoiar uma civilização que escolheu a humanidade, a liberdade e a soberania. E é por isso que a direção de sua consciência importa tanto. Alimentem o que vocês querem que cresça. Deem amor ao futuro, sem retirar a inteligência do presente. Recusem a exigência de que vocês odeiem o velho mundo para construir o novo, porque o ódio mantém seu poder criativo fixado no que afirmam estar deixando. A gratidão pelas lições não exige a aprovação do sofrimento. O perdão não apaga a responsabilidade. A esperança não remove a preparação. A empolgação não substitui a evidência. Mantenham todas essas verdades juntas, e a revelação perderá seu poder de hipnotizá-los. Então, um anúncio de fusão pode ser recebido como informação, não salvação. A tecnologia médica nova pode ser bem-vinda sem adoração. Uma nave no céu pode expandir sua compreensão sem reduzi-los a um seguidor. Um ponto deve permanecer em seus corações. Olhem através da revelação, até que vocês se vejam do outro lado dela, não como pessoas resgatadas, mas como cidadãos responsáveis de uma civilização planetária, pronta para participar de uma comunidade maior de mundos. Eu sou Ashtar, e deixo vocês agora enquanto constroem, em pensamento, em palavra e em ação, a terra que vocês pediram tantas vezes para ver.